vários assuntos que a gente trata a partir desse momento, recebendo aqui no estúdio da Rádio Cidade em Dia, com muita satisfação, a deputada federal Júlia Zanatta, do PL. Deputada Júlia, bom recebê-la, bom dia. Obrigada, Denis, obrigada a todos os ouvintes, é uma honra para mim estar aqui novamente com vocês, estou à disposição. Legal. Qual é o balanço dessa legislatura, desse teu mandato até agora, Júlia? Olha, eu acho que aquilo que eu me propus em campanha foi feito, né? A Júlia era a candidata pronta para o combate e ela foi a deputada pronta para o combate. Então, eu estou satisfeita com o meu mandato, é o que eu escuto nas ruas também. A gente tem vivido tempos difíceis, mas as pessoas têm agradecido a coragem, o combate, o trabalho incessante, incansável. As pessoas têm notado isso e eu tenho ficado feliz. E eu tenho falado para as pessoas não perder as esperanças, porque a luta que se perde é aquela que a gente abandona. E eu nunca abandonei a minha luta. E para que a gente continue a nossa luta, né, nesse último ano, a gente precisa das pessoas com fé, com esperança. Não no nosso trabalho, mas no Brasil. E se for puxar, deputada, um balanço de principais conquistas do seu mandato até agora, vamos lá. Os principais projetos que a Júlia conseguiu fazer avançar, o que a deputada puxaria? Olha, nós aprovamos um projeto, só falta passar lá no Senado, né? Está na CAI lá do Senado, sob a relatoria do senador Isalci, que é um projeto que prorroga os impostos quando uma cidade, um estado está em situação de calamidade, né? Eu fiz esse projeto na época da enchente do Rio Grande do Sul. Na verdade, na enchente que teve antes, de menor proporção aqui em Santa Catarina. Nós fizemos esse projeto para que se prorrogue os impostos das empresas do Simples Nacional, porque hoje existe um comitê gestor do Simples Nacional que decide, e aí pode ser 1 mês, 2 meses, 3 meses, ou 4 ou 6 meses. O meu projeto, ele determina que, estando em calamidade, as empresas terão todos os seus impostos prorrogados por 6 meses. Então, o empresário, o pequeno empresário, que a maioria, ele não fica dependente da deliberação do comitê gestor, é algo automático. Então, aprovamos esse projeto no plenário da Câmara dos Deputados de forma quase unânime, foram apenas 4 votos contrários. Hoje ele está lá na comissão do Senado, eu já articulei com vários senadores para que passe já esse ano, e daí vai para a sanção do presidente da República. Também aprovamos outro projeto, que é um projeto para que a audiência de custódia possa ser feita por videoconferência. Porque isso dá economicidade, não precisa deslocar um monte de policial penal dos seus postos, né? Dá segurança, porque às vezes você tem que transportar para fazer audiência a um criminoso que é faccionado e aí corre o risco de fuga, enfim, etc. Aprovamos esse projeto na Comissão de Constituição e Justiça, e esse projeto ele é terminativo na CCJ, não vai ao plenário, então ele também está no Senado para deliberação da mesa diretora do Senado para dar continuidade nesse projeto. Então, para um primeiro mandato, são projetos... É difícil aprovar um projeto na Câmara dos Deputados, né? Não é que não são poucos deputados, são 513. Nós tivemos esses 2. Nós também aprovamos um projeto para garantir acompanhante em consulta para mulheres, né? Quando ela vai fazer um procedimento em que ela fica vulnerável, em que ela fica... o medicamento deixa ela vulnerável, né? Nós tivemos exemplos nacionais disso, né? De crimes cometidos com mulheres nessa aquele situação. Médico anestesista, exato. Foi exatamente nesse período que nós apresentamos esse projeto e ele prontamente foi aprovado. Outros também estavam apensados, né? De outros deputados. Os outros que eu citei são exclusivos meus, né? Então, foram conquistas do nosso mandato, mas eu considero também conquistas do nosso mandato, Denis, aquilo que a gente não permitiu que fosse aprovado. Exemplo, o PL 2630, que era o PL da censura, que nós conseguimos mobilizar as redes, junto com a sociedade civil organizada, pressionando os deputados, para que a gente não tivesse o que eles chamam de regulamentação das redes sociais, que a gente considera censura, e é censura sim, porque a gente tem visto uma escalada de censura
tanto da parte do Supremo Tribunal Federal, que desejou fazer aquela votação do artigo 19 do Marco Civil da Internet. O governo Lula, que fala tanto das redes sociais, Denis, mas tem contratado influenciadores com dinheiro público. Tem uma tal de Rede Minerva que tirou o dinheiro da saúde, 54 milhões de orçamento para essa Rede Minerva para monitorar o que deputados falam. E alguns deputados, adivinha quem estava lá? A deputada Júlia Zanato, sendo monitorada. Como é que é esse monitoramento, deputado? Eles contrataram ali uma empresa, eles fizeram cursos de democracia em Cuba, só para você ter noção. Eles remuneram os caras para fazer cursos de democracia em Cuba e aí eles ficam monitorando, por exemplo, os temas principais que eles estavam monitorando do meu mandato. Quando eu falava dos programas sociais, tipo Bolsa Família, que eu trouxe falando que a Bolsa Família tem a ver com a teoria de Cloward-Piven, que é Cloward-Piven, 2 estudiosos de esquerda dos Estados Unidos que falaram que o Estado tem que dar tudo, até quebrar. Quando quebrar, todo mundo vai ganhar uma renda universal básica. Tem que forçar, né, o Estado a quebrar para depois dar uma renda universal básica, que é basicamente o que a gente está vivendo hoje, porque 94 milhões de pessoas hoje no Brasil vivem de algum auxílio social do governo. E a Júlia é contra ajudar as pessoas? Não. Muito pelo contrário, só a favor. Mas eu, por exemplo, tenho um projeto emancipatório que a pessoa pode ficar na ajuda social 2 anos. Para ela depois ela ter dignidade, ter vida própria, conseguir ser independente, né? E aí ela fica 2 anos, depois ela tem que provar que procurou emprego ou que ela procurou qualificação profissional. Se não cessa. Hoje nós temos, se a pessoa que está nos ouvindo botar no Google agora, Denis, ela vai ver que tem matéria ali, provando que tem pessoas há mais de 10 anos no Bolsa Família. Isso não é tirar as pessoas da pobreza. É mantê-las lá para usar como arma política eleitoreira. Então, é isso que eles estavam monitorando a questão de quem fala contra a vacina, né? Que eu sempre falei, eu sou a favor, mas assim, eu sou contra a obrigatoriedade na questão das vacinas do Covid. Então, eles estavam monitorando isso, esses discursos de oposição. Isso não é viver não é postura de quem diz defender a democracia, como diz aí o governo Lula. Então, outra conquista que eu considero um filho do meu mandato, Denis, é o seguinte. Eu lutei muito, não sei se você viu falar em algum momento, contra o Drex, sim, que é uma moeda digital centralizada pelo Banco Central. Não é tipo o Bitcoin, que é descentralizado, é outra coisa. É uma CBDC. Moeda digital centralizada pelo Banco Central, uma CBDC. E aí nós falamos, eu fiz uma PEC, eu consegui as 171 assinaturas, protocolei a PEC anti-Drex, tenho um projeto de lei que proíbe que eles acabem com o nosso dinheirinho, papel moeda, dinheiro físico, porque tem projetos de deputados do PT e também de outros partidos para acabar com o dinheiro físico. E aí é a nossa liberdade financeira que está em jogo e quem controla o dinheiro controla tudo. Então eu expliquei para as pessoas o que era o Drex, que o plano final seria o fim do dinheiro físico. E eu fui ao Banco Central e depois de apresentar essas proposições, fui ao Banco Central. E aí eles recuaram, dizendo que não era mais CBDC, quando entrou o Galípolo, porque isso já está sendo gestado desde 2020. Então, depois, quando teve a troca de presidente, desde Roberto Campos Neto, daí, quando teve a troca, veio o Galípolo, ele disse que não era mais CBDC, porque nós apresentamos o que tinha acontecido com as CBDCs em outros países, na China, na Nigéria, o caos que foi, o controle, porque o problema da moeda digital é a programabilidade. Se você é um bom cidadão, se você é um cidadão que tem multa, que tem isso, que tem aquilo, então fica muito tudo automático para o Estado, de forma vigiar, arrecadar, ver tudo que a gente está fazendo, ver o nosso perfil de consumo. Eu mostrei a vulnerabilidade, Denis, porque no Brasil tem lugar que não tem nem internet, quando é que vai ter uma moeda digital? Eu mostrei a vulnerabilidade também do sistema. Nós temos os golpes que estão aí. Olha o roubo do INSS, que tem até depoimento dizendo que o Lulinha estava ganhando 300 mil de mesada. Então, do careca do INSS, que talvez ele era o sócio oculto, como está aí na imprensa, tem os dados das pessoas hoje, eles estão todos expostos.
Como é que vai ter um negócio que a gente vai confiar que seja digital centralizado pelo Banco Central? Então, nós mostramos, foi batido em cima. A gente mostrou a fala do Eric Atafin, que é um CEO do Itaú, que ele morreu pelo sincericídio, que ele falou assim, Denis, e nós divulgamos isso amplamente. Veja bem, se nós tivéssemos o Drex na época da pandemia, seria uma maravilha, isso, palavra deles. Nós poderíamos controlar em que raio da casa do cidadão ele ia poder comprar, usar o dinheiro. Se fosse fora do raio de 5 quilômetros, nós íamos cancelar, controlar. Então, isso é controle. E aí, nós batemos, eles recuaram, e depois, por último, foi anunciado que a plataforma do Drex não será mais, da forma que está, não será mais tocada para frente. Da forma que está, mas eu tenho alertado que eles vão vir com um discursinho bonito, porque eles foram muito sinceros, né? E eu agradeço, inclusive. Depois, agora eles vão vir com outra coisa, dizer que é para combater o crime organizado ou para alguma coisa, mas o nosso mandato está 100% vigilante nessa pauta financeira, digital, enfim, de controle do Estado. Nós lutamos contra isso e eu fiz uma petição, não ao drex.com, teve mais de 60 mil assinaturas até agora. É um assunto difícil, né, mais complexo, mas teve uma parcela da população que entendeu e lutou conosco. Então, realmente, isso é uma entrega. Outra pauta do meu mandato, que desde o começo eu tenho ficado em cima, é a questão dos presos políticos do dia 8 de janeiro, quando ninguém falava. Aliás, eu fui a única deputada de Santa Catarina a visitar os presos políticos na cadeia. No Colmeia, estive com as mulheres desde o início, em fevereiro, logo que eu assumi meu mandato em 2023. Fui na Papuda e fui, inclusive, aqui faz 2 meses, em Criciúma. Temos 2 presas do dia 8 de janeiro aqui, a Camila e a Dona Fátima, né? Que recentemente foi negada a liberdade dela semana passada pelo Alexandre de Moraes, da Camila, que tem 2 filhos, é empresária, foi negada, e ela, Denis, já era para estar solta. Ela é de onde, deputada? De Tubarão, as duas. As duas de Tubarão. As duas de Tubarão, isso. Ela já não era para ter sido presa, porque o processo dela não tem prova individualizada, foi aquela, jogaram uma tarrafa e pegaram todo mundo e não fizeram a individualização das condutas, as ilegalidades, né, que tem nesse processo. Mas mesmo como ela foi presa, mesmo agora já era para ela ter sido solta, de acordo com a lei de execução penal. Mas a lei de execução penal não está servindo para esse caso, porque o senhor Alexandre de Moraes centralizou tudo em Brasília. Então, a juíza aqui de execução penal não consegue aplicar a LEP no caso delas. E agora foi negada a liberdade dela, sendo mãe, tendo filhos pequenos e tendo também... Ela tem endereço, é empresária, enfim. É uma tristeza sem fim. Nós temos acompanhado essa pauta e agora também... Como é que elas estão pessoalmente, assim, deputada, pela sua visita de 2 meses atrás lá? Tanto a Camila quanto a Dona Fátima. A Camila, bom, assim, a prisão ela é ruim para qualquer um. Mas para alguém que é inocente, que estava numa manifestação porque acredita no Brasil, quer que o Brasil melhore, eu nunca fui contra punir quem depredou. Vamos deixar isso bem claro. Mas pelo crime de depredação. E não organização criminosa armada. Esses crimes contra a democracia que eles criaram, eles podem ser qualquer coisa hoje, né? Ficou um tipo penal muito aberto, muito subjetivo. Então, só que eles não têm, no processo da Camila, por exemplo, prova de que ela depredou. Você entende? E se fosse depredação, são 2 anos, Denis. 2 anos e nem preso vai. O MST a vida toda quebrou e ficava quantos dias preso, se fosse preso? Então, são 2 pesos, 2 medidas. Nós precisamos mudar. Eu tenho certeza que nós vamos escrever a história verdadeira sobre o 8 de janeiro. Porque o 8 de janeiro virou motivo para o Lula e para o Alexandre de Moraes fazerem todas as barbaridades e dizer que estão defendendo a democracia. Lula deu indulto para criminosos, mas não sancionou a dosimetria que a gente aprovou, que não é o ideal. Eu apoiei a dosimetria e votei, mas não é o ideal. Primeiro que nem a anistia é o ideal, porque deveria ser a anulação completa
o senador Espiridião Amin também fala nesse sentido. Deveria ser anulação completa, porque é um processo eivado de vícios, de inconstitucionalidades, de ilegalidades. Mas eu tenho certeza que eu vou lutar, seja 1 ano, 2 anos, 3 anos, quanto tempo for, para honrar essas pessoas que têm que ter a ficha limpa, porque nenhum crime cometeram. Situação do ex-presidente Bolsonaro, deputada. A situação do ex-presidente Bolsonaro, né, o nosso líder, que está preso, enjaulado, como se criminoso fosse, e até hoje não encontraram nenhum crime de corrupção contra ele, tiveram que inventar essa coisa do golpe. Aliás, prenderam todas essas pessoas, Denis, inocentes, para chegar ao ápice que estão agora da prisão de Jair Bolsonaro. Deixaram todo mundo com medo porque as pessoas... Você lembra quantas pessoas iam para as ruas em 2021, no 7 de setembro, próprio em 2022, nas manifestações. Hoje as pessoas estão com medo, existem empresários com contas bloqueadas, enfim. Para chegar hoje na prisão do Bolsonaro, que está enjaulado numa cela na Polícia Federal, com barulho, foi fiscalizado lá pela Comissão de Segurança Pública, com barulho. Sabe aquele barulho do ar-condicionado, não do ar-condicionado aqui, assim, a parte da frente, o motor virado. Ele está com problema de soluço por conta da facada que ele levou por um ex-filiado do PSOL em 2028, até hoje, está gravado. Ele caiu, a Michelle falou que ele caiu, bateu a cabeça ali. O Alexandre de Moraes proibiu ele de ir no médico e no final, com a pressão que foi feita, até deixou ele no Death Star, que é na frente. O Death Star é na frente da Polícia Federal e o Alexandre de Moraes não quis ir. Então, tem uma tentativa de eliminar mesmo o Bolsonaro. Tirar a vida do Bolsonaro, eu vejo, sim. Porque não faz sentido algum ele estar nessa prisão. Ele poderia tranquilamente estar na prisão domiciliar. Quando o descondenado 9 Dedos, o Lula, estava preso, um monte de gente ia visitar. A Janja podia visitar, aliás, foi ali que eles começaram a namorar na cadeia. Visitar quando quisesse. Atores internacionais iam visitar o Lula. E a gente não pode nunca visitar o Bolsonaro. Nada pode para o Bolsonaro. Querem deixar ele calado, preso, porque eles têm medo dessa eleição que vai vir agora. Querem o maior líder político de direita desse país preso, porque eles não querem ter que enfrentá-lo na eleição de 2026. Então, eles acham que o bolsonarismo, que o Bolsonaro está morto, ou que podem matá-lo, eles estão muito enganados. O legado dele, que ele deixou, que criou lideranças, eu sou uma liderança que vim dele, a gente não vai arregar, a gente não vai desistir, não vamos desistir do Brasil, e esse ano é um ano de resgate do Brasil. Nós estamos com um pré-candidato a presidente, que é o Flávio Bolsonaro, e está indo muito bem, inclusive. A gente queria, obviamente, que fosse o Bolsonaro, né? E eu ainda tenho um pouco de esperança. Mas o Flávio está indo muito bem. Deputada, o cenário estadual, o governador Jorginho Melo está preparando um palanque, pelo visto, bastante amplo. E a deputada, vez por outra, pelas suas convicções, me parece ser um tanto refratária a algumas determinadas parcerias, né? Por exemplo, um vice do MDB. Na verdade, assim, não é que eu não gosto de, como é que eu vou dizer, alianças. Tem coisa que é necessária. Por exemplo, se nacionalmente o Flávio tiver que fazer alianças, eu concordo, porque o cenário nacional é incomparável com o cenário catarinense. Jorginho Melo, governador, se elegeu com chapa pura. A força em Santa Catarina do PL é a maior que tem. 90 prefeitos. Agora ainda mais, né? Antes nós não tínhamos 90 prefeitos quando eles elegeu. Agora nós temos, cada dia mais ele filia alguém aí, ainda. Ontem estava em Pedras Grandes, ainda estava o rumor de que o prefeito tá com a ficha filiada. Eu fui em uma missa lá, e aí ele estava lá, inclusive, o prefeito. Então, se tiver que fazer uma aliança na Bahia, do PL, é claro que a gente precisa. Então, a gente cede mais um pouco. Eu acho desnecessário, não é só convicção, é cálculo.
Eu acho um pouco desnecessário, em Santa Catarina, ter que fazer um ajuntamento muito grande, porque nós já temos um governo, né? Ele está com uma excelente aprovação, o governador Jorginho. Então, eu acho que algumas coisas são desnecessárias. Você entende? Então, não é nada contra o MDB. Eu tenho apoiadores no MDB. Não é isso. Eu tenho amigos no MDB, deputados que são meus amigos. Agora, claro, eu acho um pouco, assim, se o membro do MDB votou tudo com o governo Lula, a maioria com o governo Lula, se um membro do MDB aprovou a reforma tributária, que é a maior tragédia desse país, inclusive nós temos que lutar, eu lutei contra a reforma tributária, ninguém, assim, não foi muito, as pessoas não sabiam que aquilo estava acontecendo. A gente falava que ia aumentar o imposto, não acreditava, agora tá aí, vamos ter o maior IVA do planeta, né? Controle de tudo, tem aquele split payment, enfim, tem muita coisa que o pessoal nem sabe o que vai acontecer ainda. Quem votou na reforma tributária, para mim, não deveria nunca mais voltar para a Câmara dos Deputados. Você entende? Faltou debate, deputada? No caso da Faltou debate. E mentiram. Foi uma obra do governo Lula, com apoio amplo do Centrão, a reforma tributária. Faltou debate. Textos que sobem magicamente 15 minutos antes de ser aprovado no plenário, coisas complexas, Denis. Né? E isso é um absurdo. E vou falar para quem está nos ouvindo agora, que aplaude e faz o L, aplaude mais, bate palma com as duas mãos, porque a outra mão que você estava bebendo a cervejinha, vai ficar cara a cervejinha. Tem o tal do imposto seletivo, ou chamado imposto do pecado, que vai aumentar o preço da sua cerveja. O cidadão brasileiro não pode nem mais beber sua cerveja em paz. Vai aumentar o preço das bebidas açucaradas. Obra do governo Lula, obra do governo Lula e daqueles que vão lá discursar, deputados do PSOL dizendo, não, nós vamos aumentar o imposto porque as pessoas para parar de consumir. Você vai ser punido porque está consumindo. Você entende? Então, isso é um absurdo. Então, é isso que eu acho. Essa coligação, acho que é mais problema para o governador do que solução. Mas eu faço as minhas críticas, óbvio, mas quem vai decidir isso, se é bom ou ruim, é o povo catarinense, e eu vou estar ao lado do governador Jorginho Melo. Enfim, a gente faz os debates, os alertas, mas eu vou estar junto com o nosso time, com certeza. Na sua avaliação, o PL poderia até ter chapa pura, então, no Estado novamente? Com certeza. Poderia com ser certeza. Pura, inclusive com os senadores, né? Inclusive, não, eu defendo chapa pura desde o começo, Denis. Quando meu nome foi ventilado pelo presidente Bolsonaro, que ele falou em uma entrevista que o meu nome... lá em Santa Catarina temos bons nomes, temos a Júlia Zanata, enfim, e depois ele acabou me ligando. Eu não lembro quando foi a época. Guilherme, o meu esposo está aqui comigo, Guilherme Colombo. Ele falou lá o meu nome numa entrevista do Léo Dias, aí depois passou um tempo... Ele me ligou e disse que o filho dele viria para Santa Catarina e pediu se eu podia, né, tirar o meu time de campo, basicamente isso. Eu falei, claro, e enfim, né, a vaga não... Eu sempre falei que a vaga não era eu que decidia, não estava lutando para que ficasse comigo, eu sempre defendi chapa pura. Então, eu sigo na minha coerência. Acho que nós devemos ter, sim, chapa pura, principalmente nas vagas do... O Jorginho até... Se quiser ceder a vice, né, acho que é um cargo que tranquilo. Mas, assim, as duas vagas do Senado eu defendo no PL. Porque a gente tem condições de eleger e a gente não pode perder essa oportunidade. Uhum. O Senado é a eleição mais importante do ano que vem. Veja, porque são 2 cadeiras por estado, né? A gente renova 2/3 do Senado e a gente sabe as atribuições do Senado, né? O reequilíbrio entre os poderes está ali. Então, né? Na sua avaliação, o reequilíbrio entre os poderes passa por essa eleição ao Senado? Passa pelo Senado, por isso que a gente precisa fazer maioria. Quem que pode pautar impeachment de ministro do Supremo Tribunal Federal? O presidente do Senado. Como que faz o presidente do Senado? Que todo mundo reclama, por que não pauta? Porque a prerrogativa é do presidente do Senado de pautar, única e exclusiva dele. Eu acho até muito poder na mão de um só. Inclusive, eu tenho um projeto de lei que muda a lei do impeachment, por exemplo, que é o seguinte, se num pedido de impeachment nós conseguirmos, o meu projeto fala isso, nós conseguirmos a maioria da assinatura do Congresso Nacional, Câmara mais Senado,
aí sai essa prerrogativa do presidente do Senado. Se tiver maioria nas assinaturas, ele tem que pautar, ele é obrigado a pautar. Isso é bom não só para a democracia, para o reequilíbrio entre os poderes, mas é bom para o próprio presidente do Senado. Porque você imagina a gente colocar um presidente do Senado, com maioria que a gente vai ter no Senado, tenho certeza. E aí o STF começa magicamente a abrir processos contra ele, entendeu? É uma pressão muito grande. Por isso que o nosso projeto eu acho ideal. Se tem a maioria das assinaturas, que se paute automaticamente. Então, eu defendo chapa pura do PL nessa eleição em Carol 2026. Carol e Carlos. Carol e Carlos. Sobre o presidente da Câmara, deputada, a gente ouve algumas críticas em relação ao desempenho dele na questão da firmeza, na questão da pauta, da relação com as bancadas. Como é que anda o papel e o desempenho do presidente Hugo Motta, na sua avaliação? Olha, a principal coisa que ele prometeu na campanha dele que era um pedido de várias bancadas, de esquerda até direita. Várias vezes, se você ligar lá na Câmara, você vai ver os deputados do PL reclamando da falta de previsibilidade nas pautas. E você vai ver os deputados do PSOL também. Então, é um negócio unânime. E nas reuniões dele, ele falava que ia dar previsibilidade de 24 horas. Porque são temas complexos e eu tenho responsabilidade. Caso da reforma tributária? Eu tenho responsabilidade com o meu mandato, com o meu eleitor e com o Brasil. Tem que estudar os temas. Né? Exatamente. Eu preciso saber se eu estou dando um não ou sim certo. E certas vezes a gente olha assim, meu Deus, o que está acontecendo? E isso, te repito aqui, de todos os lados. E isso funcionou um tempo. Logo, não teve mais. Previsibilidade de 15 minutos antes, texto subido 15 minutos antes, isso não é democracia, ô Denis. Você atropelar o negócio. Então, eu acho que isso aí já é um ponto muito ruim. Outro ponto muito ruim, lembrando que eu não tive o prazer de votar no Hugo Motta porque eu estava de licença maternidade. Então, eu não fui até Brasília votar nele. Mas, o que acontece? Ele disse também que ia ser mais democrático na questão da distribuição das relatorias. Não ficar sempre os mesmos. E, coincidentemente, um deputado da Paraíba ganha todas as melhores relatorias. Estado dele. Então, né? Isso para quem é uma deputada de primeiro mandato, em que pese o nosso nome nacionalizou hoje, né? Mas a gente é uma deputada também que é muito crítica ao próprio sistema da Câmara dos Deputados. Então, você não tem a simpatia, né? Daqueles que comandam ali. Eu acho que a questão ali da presidência da Câmara, dessa questão mais de gestão ali, principalmente, poderia melhorar. E eu acho que ele cede muito para a esquerda. A esquerda é a que mais bate nele. Vão para manifestações, dizer que o Congresso é inimigo do povo, e botam foto do Hugo Motta, mas era para ele estar feliz, porque tudo que a esquerda quer passa na Câmara dos Deputados. É pautado. E muito pouco do que a direita quer, porque quem está com o governo na mão é quem manda na pauta, ô Denis. Quem está com o governo na mão, com emenda para dar. Por exemplo, no dia da votação da cassação do Glauber Braga, que critica o tal do orçamento secreto, você entende? Eles estavam ligando, dizendo que iam dar emenda se votasse para salvar o Glauber. Quem tem o governo na mão, manda na pauta. E aí o governo fica falando. Inclusive hoje, agora, eles estão querendo falar das emendas parlamentares muito. Júlia Zanata recebeu secretamente Pix de Hugo Motta. Não tem orçamento, aquele orçamento das emendas de comissão. Você acha que a deputada Júlia Zanata ganha? Não, é só os amiguinhos ali, entendeu? E o governo Lula está querendo sequestrar o orçamento para ele. Eu não dependo de emenda para me eleger. Não dependi, na outra não tinha, né? Não era deputada. Mas assim, ó, eles querem o quê? Eles querem ficar com o seu orçamento tudo pro governo, para não chegar aqui na ponta. Não chegar em Cocal do Sul, em Morro da Fumaça, em Criciúma. Então, eles estão querendo criminalizar. Volta e meia, eles inventam uma notícia aí.
uma notícia aí minha. Mas sabe quem criou a emenda Pix? Ô, Denis, você sabe quem criou a transferência especial, a emenda Pix? Uma PEC da deputada Gleisi Hoffmann. Então, na época era bom, em 2019. Porque eles queriam ficar com o orçamento na época, na gestão Bolsonaro. E agora eles invertem tudo. Você entendeu? Então, o que acontece? Esse governo tem mandado pouco dinheiro para os municípios. Tem sido centralizador, só faz para os amiguinhos. Semana passada teve uma reportagem na Folha de São Paulo, até vou te mandar depois, que eles criaram um orçamento secreto do Ministério da Saúde. Tem provas ali da Folha dizendo que o deputado manda ali, ó, manda lá para o meu curral eleitoral tanto, e sem passar pelas regras de transparência do ministro Flávio Dino. Porque as nossas emendas estão passando pelas regras de transparência. E eu defendo que tenha transparência mesmo. Estão passando pelas regras de transparência criadas pelo Supremo Tribunal Federal, pelo Flávio Dino. Então, assim, é discurso barato, enganação do povo. Estão manipulando muito, Denis. Contrataram influenciadores nas redes sociais, como eu falei, para fazer propaganda, mentir das coisas do governo, para falar bem para as coisas do governo, para enganar o povo. Infelizmente, é isso. Gasta muito com publicidade, propaganda, né? E, assim, não estou criticando essa parte porque eu acho que o povo tem que saber o que acontece. Mas, assim, mais do que gastar com programas sociais, esse é o pai dos pobres, né? O Maduro, a prisão do Maduro trouxe uma esperança pra gente, Denis, que tu não faz ideia. Porque aquele povo foi oprimido, mentiram. Aquele Maduro ficava com o mesmo discursinho que o Lula. Rico contra pobre. Olha lá, 5 bilhões e barras de ouro na Suíça. O cara que falava contra os ricos, o Maduro. Você entende? Então, assim, vamos tirar dos mais ricos, tributar os mais ricos. O mais rico que ele quer tributar é você que está nos ouvindo. É você que está nos ouvindo. É a classe média. Entendeu? Então, quer deixar todo mundo dependente de programa social. Isso não é o Brasil que a gente quer. Não é o Brasil que o catarinense quer. Aliás, se o Brasil fosse mais Santa Catarina, mais parecido com Santa Catarina, tenho orgulho, sim, do meu estado, que tem mais gente com carteira assinada e menos gente no Bolsa Família. Outro dia eu falei isso, foi numa rede nacional, fui considerada xenofóbica. Por quê? Maranhão. Nada contra o Maranhão, tem muitos seguidores do Maranhão, inclusive. Maranhão tem mais gente no Bolsa Família do que carteira assinada. Essa conta não fecha, simplesmente é cálculo. Não é ideologia, é cálculo. Muito bem, deputada. Seu esposo, Guilherme Colombo, que aqui está, é pré-candidato a deputado estadual? É pré-candidato a deputado estadual esse ano. Inclusive, já saiu da sua função que exercia. No BRDE, vai ficar focado aí na pré-campanha de candidato para conquistar uma vaga na Assembleia. É o meu pré-candidato a deputado estadual. Deputada, bom recebê-la aqui, sucesso, bom ano, bom trabalho e até uma próxima oportunidade. Obrigada, Denis. Agora nós vamos lá no Rio Maina, porque nós vamos fazer uma parceria ali com o prefeito Vaguinho. Vamos lá na Avenida dos Imigrantes, porque vai ser feito um recapeamento, revitalização da Avenida dos Imigrantes, e nós vamos ser o meu mandato vai ser parceiro do governo para que isso possa acontecer. Muito bom, é uma boa notícia para o Rio Maina. Um abraço, deputada, bom trabalho. Obrigada. Muito obrigado. Deputada federal Júlia Zanatta, que esteve passando a limpo seu mandato, trazendo uma série de situações da pauta estadual, pauta nacional, política e outras situações mais.